A gente faz de uma tal maneira que a pessoa só consegue acessar essa bolha, esse bolsão interdimensional, se ela estiver naquele nível que nós estamos para cima. Por isso, os assediadores não conseguem descobrir a minha OFIEX, a sua ou de qualquer um. Você entendeu? Por quê? Ele é muito grosso para passar na peneira. Vê se me entende. Já refinou de uma tal maneira que é terrível. Tudo fininho. É aquele negócio do refinamento da informática, das pontuações, etc. Tal. Extrapolando isso para uma consciência livre, ela é capaz de criar um universo. Sim. Ela cria novos universos. Essa seria a extrapolação máxima. Então, aí você vai começar a ver todas as bobagens que tem nos processos das iniciações, das religiões, das seitas, na hora que faz o paraíso, faz o purgatório. Você está entendendo? Essas coisas, tudo é tão grosso e bobo e superficial. Por quê? Não se pensa na consciência em si. Agora, veja, a minha maior lástima era no espiritismo, porque os caras não admitem que são espíritas. Espírito é só aquele que se manifesta. A maioria pensa desse jeito. Não, você é espírito encarnado, você não vale nada. Não é nada disso. O espírito que manda é o discernimento dele, é a evolução dele, não interessa qual a dimensão que ele esteja. Então aí, está tudo errado. Agora, veja, eu começava a falar isso, quase me batiam, né? Aí eu resolvi, coloquei a minha viola no saco e caí fora. Quando você teve aquele contato com a consciência livre, seria como ela te levasse para o universo dela. Você veja bem. Seria mais ou menos... Os espíritos comunicantes falaram para Allan Kardec sobre a consciência livre e serenões. Mas ele não entendeu nada. E eles também não explicitaram nada, porque também, às vezes, tinham dificuldade de falar isso através de médium. Umas mocinhas que recebiam aquilo, as bodã, aquele negócio todo. Agora, eles falaram. É tanto que na hora que ele foi classificar os espíritos, ele colocou, e o espírito puro. O espírito puro seria a potestade celeste, que seria, até um certo ponto, o serenão, que está caminhando para a CL. É o espírito puro. Você está entendendo? É aquele que não tem mais as agregações do processo. No caso, ele falava só da matéria, mas eu não falo só em matéria. Esse negócio de matéria, se a gente for falar nisso, tem uma opção de gradações. É o gradiente da realidade, da energia. Isso varia infinito. Passa a ser um criador puro, né? Por isso que eu falo extrafísico. Eu não falo extramaterial. Eu falo extrafísico. Por quê? Esse extra aí é o cosmos. Mas o que é? Valdo, quando o assediador, então, está na UFEX como assistido, como é que é esse tratamento? Ele fica isolado? É um espaço separado? Ele fica isolado, mas tem o chefe do hospital, né? Que é aquele amparador do UFIEX, fica isolado, junto comigo. Agora, eu sou o criador. Quem pagou, quem declara o imposto de renda da UFIEX sou eu. Você está entendendo o que é? A responsabilidade é minha, sua. Porque eu é que estou aqui. Agora, na realidade, não sou eu. O que manda é esse cérebro aqui, ó. Isso aqui, o que mantém o FIEX é o cérebro. Então, veja, cérebro é um processo de imaginação. Então, por exemplo, eu posso desaparecer com o FIEX. Não tem ninguém lá. Então, eu desapareço com ela, não tem. Eu crio depois. Tudo depende do meu gabarito em fazer isso. Você está entendendo? Agora, ó, pensa bem. A hora que um tenepsista começa a ter todo esse jogo de cintura para mexer com o processo da morfologia extrafísica, morfopensene, como é que a coisa muda? É outra coisa. Então, o tenepsista tem que começar a pensar grande para chegar lá. Agora, se ele não entender, não vai ter o FIEX, não vai dar. Tem que saber, pelo menos teoricamente, se predispor para isso, para ele entender o que é uma FIEX. Então, o FIEX, isso tudo que nós fazemos aqui, ó, é para ajudar, em primeiro lugar, os tenepsistas. Tem curso que eu já dei que é só para inversores, tá certo? Esse aqui eu poderia falar, eu estou trabalhando com os tenepsistas. Lá no fundo é esse.
Por isso que eu peço para eles sempre ver quantos tenepsistas tem. Hoje, nesse aí, não sei se fizeram o levantamento. Cadê o Roberto, mais a Cris? Eu não sei se fizeram. Fizeram? Vocês não sabem, né? Pois é. Era o caso de ter feito a mesma coisa. Vocês esqueceram que nós estamos mexendo no tertuliário. O tertuliário veio para ficar. Ele atinge todos os meus cursos. Você está entendendo? O negócio é um ponto à frente. Mas você entendeu o que eu estou falando de TENEPS, né? Mas fala. Eu queria voltar para o livro na página 166. Sim. O terceiro, de baixo para cima, Terceiro, de baixo para cima. Discernimento sobre tudo. Isso, tem uma elisão aí, não tem? Tem. Então, eu queria saber assim, ó, eu compreendo bem quando tem 2 pontos. Eu queria saber se tem assim alguma técnica que o senhor usa para saber quando uma elisão não prejudica o É a hora que o você vocabulário. viu que tem sentido. Se há significado, se tem lógica, se há discernimento, Essa é a técnica. se né? há a lucidez funcionando, acabou. Agora, existe muita coisa, Rosa, nisso para descobrir. Nós estamos caminhando, ó, com todos esses 12 milhas lá vai fumaça aqui, isso não é nada. Isso é o primeiro passo, nós temos muita coisa pela frente. Então, isso é característica do autor. O autor que tem que ter o bom senso. Agora, não, ó, o que é bom nessa história é que nós Discernimento. estamos trabalhando com português, o português é bom para isso. Agora, outra pergunta aqui. Deixa eu pensar aqui, como é que eu vou falar? Na entrada discernimento... não, é na mesma página. Na entrada discernimento, é o 8º. É o discernimento, 2 pontos. Coerência geométrica. Sim, Aí isso coerência geométrica. Pois então. O que o que senhor você chama quer? de coerência geométrica? É por todas as facetas? O que o senhor chama de coerência Escuta, geométrica? a geometria não é considerado para caminhar para a matemática a coisa que caminha para o mais correto? Não é a evolução da forma? Aí, O que é a realidade da matemática? Não é a mexida da forma, a movimentação, a manipulação da forma? Agora, a geometria não é o que leva, por exemplo, para a bola, a circunferência, o círculo. Da perfeição. É o da esfera, máximo né? da perfeição, que é a esfera. É a esfera. Então, veja, é aí que eu estou chamando a atenção. Agora, coerência. Por exemplo, você arranjar uma esfera sem moça, Entendi. o ovo sem cabelo. Da perfeição. O cara que vai achar cabelo em ovo, ou pelo em ovo, que o povo gosta de falar, Agora, assim, ó, você está entendendo? Não pode ter. então, há pouquinho, o senhor tinha falado que que o senhor trabalhava com ambiguidade, que isso é que era inteligência. Lembra? Que o senhor Sim. colocava os contrapontos aí. E agora é a Tudo- coerência E outra coisa, que... eu sempre falei para você o seguinte, que eu gosto de tudo que seja difícil. E não sou masoquista. Então, É muito importante lembrar disso, eu não sou masoquista. e o discernimento... Quando o negócio pega, eu grito. Então, mas o discernimento aqui está na coerência. Aí eu queria saber como é que aí que entra a coerência, a ambiguidade cosmoética. A primeira coisa, o discernimento em si, ele pode existir de uma maneira incoerente? Pois é. Pode, Pode? pode. Então, não é Você vai discernimento. examinar um ato falho, é uma incoerência. Você tem que ter discernimento para falar que ele é falho. Mas o discernimento em si Não, não não é, interessa. Mas veja, sem o discernimento em si, você não vai chegar a essa conclusão. Você está começando a entender o que eu chamo de relógio. de logicidade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, veja, tem lógica. Te vira que você vai rodar, igual a cachorrinha lá, fica assim para pegar o rabo. Isso é o uróboro. Mas você vai chegar a essa conclusão, não tem outro jeito, não tem outra saída. Agora, veja, é muito importante, então, nós sairmos do processo da integridade do erro para caminhar para a integridade do acerto. Integridade. Então, você caminha para uma totalidade, um totalismo, um maximum. Você está entendendo? Que é o mega máximo, ultra, holo.
Você está entendendo? Dessa realidade. Agora, por enquanto, a gente tem que pôr os dois pés em cima da rocha e trabalhar com as palavras, que é o que eu estou fazendo aqui. Não tem outro jeito.